Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor e youtuber. E hoje, em mais um vídeo de leitura literária aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês fragmentos do formidável Escritos da Casa Morta, livro outrora conhecido como Recordações da Casa dos Mortos, do meu mestre russo Fyodor Mikhailovich Dostoiévski, obra publicada entre 1860 e 1862. Sem mais então, passemos a palavra ao narrador de Fyodor Mikhailovich Dostoiévski para que ele nos desvele os bastidores dos escritos da Casa Morta, ou para que ele nos revele as recordações da Casa dos Mortos. Nos longínquos rincões da Sibéria, entre estepes, montanhas ou bosques intransitáveis, aparecem de raro em raro cidadezinhas com 1000 habitantes, muitas com 2000, todas de madeira, desgraciosas, com 2 igrejas, uma no centro, outra no cemitério. Cidadezinhas que mais se assemelham a um bom povoado dos arredores de Moscou do que a uma cidade. Elas costumam ser muito bem providas de comissários de polícia, assessores e outros funcionários de grau subalterno. De modo geral, o serviço público na Sibéria é cheio de calor e comodidade, apesar do frio. As pessoas são simples, não têm ideias liberais. Os hábitos são antigos, arraigados, consagrados por séculos. Os funcionários públicos, que com justiça desempenham o papel de nobreza siberiana, ou são nativos, siberianos inveterados, ou originários da Rússia, em sua maioria vindos das capitais, atraídos pelos adicionais aos vencimentos, pelas ajudas de custo em dobro nos deslocamentos e pelas tentadoras esperanças de futuro. Os que dentre eles são capazes de resolver o enigma da vida quase sempre ficam na Sibéria e ali se radicam com prazer. Posteriormente, dão frutos ricos e doces. Mas outros, imprudentes e incapazes de resolver o enigma da vida, logo se enfastiam da Sibéria e, nostálgicos, se perguntam: por que fomos para lá? E cumprem com impaciência seu tempo de serviço, de 3 anos, ao término do qual logo começam a batalhar por sua transferência e voltam para casa praguejando contra a Sibéria e dela zombando. Não tem razão, não só em termos de trabalho, mas também, sob muitos outros pontos de vista, pode-se alcançar a plena felicidade na Sibéria. O clima é magnífico. Há também comerciantes admiravelmente ricos e hospitaleiros, muitos adventícios admiráveis pela abastança. As moças resplandecem como rosas e sua conduta chega ao máximo da moralidade. A caça voa pelas ruas e vai de encontro ao caçador. Bebe-se champanhe em profusão. O caviar é admirável. Em alguns lugares, a colheita de trigo chega a 15 por 1. De modo geral, a terra é abençoada. Basta apenas que se saiba aproveitá-la. Na Sibéria, sabem aproveitá-la. Numa dessas cidadezinhas alegres e satisfeitas consigo mesmas, cuja população amabilíssima deixou uma lembrança indelével em meu coração, conheci o degredado Alexander Petrovich Gorianchikov, que na Rússia nascera nobre senhor de terras, mas depois se tornara galé, condenado aos trabalhos forçados, de 2ª categoria pelo assassinato da esposa e, tendo cumprido a pena de 10 anos que lhe fora imposta por lei, viveu o resto dos seus dias humilde e calado como colono na cidadezinha de K. Aliás, tinha residência fixada num subdistrito do subúrbio, mas morava na cidade por ter ali a possibilidade de ganhar o sustento ensinando crianças. Nas cidades siberianas é frequente encontrar professores entre os degredados. Ninguém os desdenha. Ensinam predominantemente o francês, idioma tão necessário no curso da vida, com a dominação da França no século XIX, claro. E sem eles não se teria nenhuma noção dessa língua nos distantes rincões da Sibéria. Tive meu primeiro contato com Alexander Petrovich na casa de Ivan Ivanich Gvozdikov,
honorável e hospitaleiro funcionário, pai de 5 filhas de idades variadas que lhe davam grandes esperanças. Alexander Petrovich as ensinava 4 vezes por semana a 30 kopecks de prata por aula. Sua aparência me interessou. Era um homem demasiado magro e pálido, ainda moço, de uns 35 anos, baixo e mirrado. Sempre se vestia com bastante esmero, à moda europeia. Se a gente entabulava a conversa com ele, olhava-nos fixamente, com uma atenção extraordinária. Escutava cada palavra nossa com uma cortesia severa, como se a ponderasse, como se com a nossa pergunta lhe dessemos uma tarefa ou quiséssemos lhe arrancar algum segredo. E enfim respondia de forma clara e sucinta, mas pesando tanto cada palavra de sua resposta, que de repente algo nos deixava embaraçado. E a gente acabava se alegrando com o término da conversa. Naquela mesma ocasião, inquiri Ivan Ivanitch a seu respeito, e soube que Gorianchikov vivia de modo irrepreensível e probo, e que de outro modo Ivan Ivanitch não o teria convidado para dar aulas às suas filhas. Mas soube também que era extremamente insociável, e que se escondia de todo mundo, que era ilustradíssimo, lia muito, mas falava bem pouco, e que, de modo geral, era bem difícil entabular conversa com ele. Outras pessoas afirmavam que ele era decididamente louco, embora achassem que, no fundo, isso não era um defeito grave. Já que muitos dos moradores respeitáveis da cidade se dispunham a acumular Alexander Petrovich de atenções por todos os meios, e ele podia até ser útil, redigir petições, etc. Supunham que ele devia ter parentes honrados na Rússia, talvez até não fossem desimportantes, mas sabiam que, desde que fora degradado, cortara obstinadamente toda e qualquer relação com eles. Em suma, prejudicara-se. Ademais, todos conhecíamos a sua história. Sabíamos que assassinara a esposa ainda no primeiro ano de casamento. Assassinara por ciúmes, um horror do feminicídio, gente. E que ele mesmo se delatara, o que aliviou bastante seu castigo. Tais crimes são sempre vistos como um infortúnio, com piedade. Não deveriam. Feminicídio é um horror. Mas, apesar de tudo, o excêntrico se mantinha deliberadamente afastado de todos e só aparecia em público para dar aulas. A princípio não lhe dei especial atenção, mas, sem que eu soubesse o porquê, pouco a pouco ele começou a me interessar. Tinha algo de enigmático. Não havia a mínima possibilidade de travar conversação com ele. É claro que sempre respondia às minhas perguntas e o fazia de tal modo como se considerasse isso sua primeiríssima obrigação. Mas depois de suas respostas, eu me sentia meio constrangido a continuar com as perguntas. Ademais, depois dessas conversas, sempre se notava em seu rosto certo sofrimento e cansaço. Lembro-me de uma vez em que nós dois caminhávamos numa linda noite de verão, depois de sairmos da casa de Ivan Ivanitch. De repente, tive vontade de convidá-lo por um minuto à minha casa para fumarmos um cigarrinho. Não consigo descrever o horror que se estampou em seu rosto. Ficou totalmente desnorteado. Começou a balbuciar umas palavras desconexas e súbito me olhou com raiva e começou a correr na direção contrária. Fiquei até surpreso. Desde então, ao topar comigo, olhava-me como que assustado. Mas eu não sosseguei. Algo me impelia para ele. E um mês depois, sem que nem para quê, eu mesmo fui à casa de Gorianchikov. É claro que isso foi uma tolice e uma indelicadeza de minha parte. Ele morava bem no extremo da cidade. Era inquilino de uma velha que tinha uma filha doente de tísica, tuberculose. E esta era mãe de uma filha ilegítima, de uns 10 anos, uma menina bonita e alegre. Alexander Petrovich estava sentado ao lado dela, ensinando-a a ler no momento em que entrei. Ao me ver, ficou tão desconcertado que parecia que eu o havia flagrado cometendo algum crime. Desnorteou-se por completo. Levantou-se de um salto e fixou em mim um olhar tenso. Por fim, nos sentamos. Ele atentava para todo o olhar que eu lhe lançava, como se suspeitasse em cada um deles algum sentido especialmente misterioso. Adivinhei que era imensamente desconfiado.
Fitava-me com ódio, quase a ponto de me perguntar: será que vais demorar a ir embora? Comecei a falar com ele sobre a nossa cidadezinha, sobre as novidades. Ele guardava silêncio e sorria com ódio. Verificou-se que não só ignorava as novidades mais ordinárias da cidade, as que todos conheciam, como tampouco tinha interesse em conhecê-las. Depois, comecei a falar de nossa região, de suas necessidades. Ele me ouvia em silêncio e me encarava de modo tão estranho que acabei sentindo vergonha de nossa conversa. Aliás, por um triz não o enfureci com novos livros e revistas. Tinha-os em minhas mãos, recém-chegados pelo correio, e oferecia-os antes mesmo de cortar as páginas. Ele lhes lançou um olhar cobiçoso, mas no mesmo instante mudou de intenção e recusou a oferta, alegando falta de tempo. Por fim, me despedi dele e, ao sair de sua casa, senti que meu coração se livrava de um peso insuportável. Senti a vergonha e achei uma extrema tolice importunar um homem que se propunha continuar escondido do mundo inteiro como se essa fosse sua tarefa mais importante. Mas a coisa estava feita. Lembro-me de que quase não vi livros em sua casa. Logo, as pessoas diziam indevidamente que ele lia muito. Entretanto, ao passar umas 2 vezes ao lado de sua janela, muito tarde da noite, notei que havia luz no quarto. Então, o que ele ficava fazendo até o alvorecer? Estaria escrevendo? E se estava, então o quê? As circunstâncias me afastaram de nossa cidade por uns 3 meses. Ao retornar, já no inverno, tomei conhecimento de que Alexander Petrovich havia morrido no outono. Morrera na solidão, sem nunca pedir a visita de um médico. Na cidadezinha, quase já o haviam esquecido. Seu quarto estava desocupado. Imediatamente, travei conhecimento com a senhoria do falecido, com a intenção de descobrir dela de que se ocupava em especial seu inquilino, e se ele não teria escrito alguma coisa. Por 2 moedas de 10 copeques, ela me trouxe todo um cesto de papéis deixados pelo falecido. A velha confessou que já havia usado 2 cadernos para acender o fogo. Era uma mulher macambuza e calada, de quem era difícil arrancar algo de útil. Sobre seu inquilino, não conseguiu me dizer nada de especialmente novo. Segundo suas palavras, ele quase nunca fazia nada e passava meses a fio sem abrir um livro nem pegar a pena. Por outro lado, passava noites inteiras andando de um canto a outro do quarto, sempre pensando em alguma coisa. E às vezes até falava sozinho. Gostava muito de sua netinha Kátia e a acarinhava muito. Sobretudo depois que soube que se chamava Kátia, e no dia de Santa Catarina, ele sempre saía para assistir à missa da alma de alguém. Não suportava visitas, e só saía de casa para ensinar as crianças. Olhava com maus olhos até para ela, uma velha, quando uma vez por semana ela ia ao seu quarto para arrumá-lo ao menos um pouquinho, e durante 3 anos inteiros quase não trocaram uma única palavra com ela. Perguntei a Kátia se ela se lembrava de seu professor. Ela olhou para mim, virou-se para a parede e começou a chorar. Aquele homem, apesar de tudo, conseguiu fazer com que ao menos alguém o amasse. Levei os papéis para casa e passei o dia inteiro mexendo neles. 3/4 daqueles papéis eram farrapos desimportantes, insignificantes, ou exercícios de caligrafia dos alunos. Mas ali mesmo havia um caderno, bastante volumoso, escrito em letras miúdas e deixado inconcluso, talvez abandonado e esquecido pelo próprio autor. Era uma descrição, ainda que desconexa, dos 10 anos de vida de Galé suportados por Alexander Petrovich. Em algumas passagens, essa descrição era interrompida por algum outro relato, por lembranças estranhas e terríveis lançadas de forma desigual, convulsiva, como que escritas sob coerção. Reli várias vezes esses fragmentos e quase me convenci de que haviam sido escritos em estado de loucura. Mas os escritos da vida da Galé, cenas da casa morta, como ele mesmo os denomina em alguma passagem do seu manuscrito, não me pareceram de todo desinteressantes. Aquele mundo inteiramente novo, que até então me era desconhecido, a estranheza de alguns fatos e de algumas observações especiais sobre aquela gente perdida, me arrebataram. E eu li algumas coisas com curiosidade. Naturalmente, posso estar enganado. A título de experimento, escolho de início uns 2 ou 3 capítulos. Que o público julgue.
Pessoal, essa foi a introdução formidável do livro Escritos da Casa Morta, Recordações da Casa dos Mortos, do meu mestre russo Fyodor Mikhailovich Dostoiévski, obra publicada entre 1860 e 1862. Se vocês gostaram de mais esse vídeo de leitura literária aqui do meu canal do YouTube, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo e disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. Deixe também o seu comentário embaixo desse vídeo para que nós possamos conversar. E por falar em algo embaixo desse vídeo, lá embaixo do vídeo vocês vão encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta dos meus vídeos de leitura literária, das minhas aulas ao vivo, das minhas resenhas de livro e das minhas resenhas de filme, considere a possibilidade de, clicando na tecla Seja Membro, se tornar um membro ou uma membro humanista do canal e, segundo sua possibilidade financeira, apoiar esse projeto de construção de uma universidade aberta no YouTube. Então é isso, pessoal. Convido vocês a sempre assistirem os vídeos de leitura literária do canal. Até a próxima, gente! Tchau, tchau!